Olá, internauta! E como vão os estudos? É correto afirmar que no aspecto pessoal, o sujeito ativo do IOF é a União? Esclareça essa dúvida na unidade que começa agora com o professor Edivaldo Nilo. Bons estudos! Vamos nessa, então vamos continuar o IOF agora com algumas questões de concurso público a respeito do aspecto material. Veja como o CESP, em prova de juiz federal, cobrou determinado assunto sobre o IOF. O CESP, no concurso para juiz federal, TRF2, afirmou: a competência tributária da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários não autoriza a tributar as operações de factoring, uma vez que, em tal atividade, há transferência de crédito sem direito de regresso. E a duplicata não paga é devolvida ao credor original, como ocorre no setor financeiro. Questão é falsa, Questão errada, Item errado, como você viu, incide sim o IOF sobre operações de crédito, relativas ao contrato de factoring. Então, a União tem sim competência para tributar esta situação. Então, o item é falso por afirmar que a União não tem competência. E a União tem sim, porque as operações de factoring são consideradas pelo STF como operações de crédito. Então, o item é equivocado, errado, por afirmar que a competência tributária da União não a autoriza. Na verdade, a competência tributária da União autoriza sim. Então, falso esse item. Veja aí o que a ESAF falou no concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Item 1. As operações de câmbio constituem fato gerador do IOF. Verdade. Você viu que são 5 operações que se constituem como fato gerador do IOF. A primeira, operação de crédito. A segunda, operação de câmbio. A terceira, operações de seguro. A quarta, operações relativas a títulos ou valores mobiliários. E a quinta, operações com ouro, quando utilizado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Então, item 1, correto. Item 2, o câmbio traz um comércio de dinheiro, no qual este se torne mercadoria e, como tal, tem custo e preço. Perfeito. É aquela definição doutrinária que o câmbio, na verdade, é uma troca de dinheiro, como se o dinheiro fosse uma espécie de mercadoria. Perfeito. Item 2, verdadeiro também. Item 3, operações de câmbio são negócios jurídicos de compra e venda de moeda estrangeira ou nacional, ou ainda os negócios jurídicos consistentes na entrega de uma determinada moeda a alguém em contrapartida de outra moeda recebida. Definição perfeita. Seja a troca de moeda estrangeira por nacional ou moeda estrangeira por estrangeira, isto é uma operação de câmbio. Então verifique que nesta questão os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros. A questão está perfeita. Vejamos agora uma questão discursiva. O CESP, na prova discursiva para procurador do Banco Central, perguntou o seguinte: uma pessoa jurídica, atacadista de gêneros alimentícios, contratou a empresa de factoring Alpha 7 para a prestação de serviços referentes à avaliação de riscos, seleção de créditos e gerenciamento de contas a receber e a pagar, associada à aquisição pró-soluto de créditos. No curso da execução do contrato, a empresa Alpha 7 foi obrigada a recolher o IOF, inclusive sobre saques em cadernetas de poupança de sua titularidade. Considerando a situação hipotética apresentada acima e as normas aplicáveis ao IOF, redige um texto dissertativo que responda de modo justificado aos seguintes questionamentos. Letra A. O IOF incide sobre operações de factoring praticadas por instituições distintas das financeiras? Vamos letra por letra. A primeira letra A incide sim. Como você viu, o STF, tanto o STF como o STJ, compreende que incide IOF sobre operações de factoring, independentemente de ser pessoa jurídica ou instituição financeira. Então veja que mesmo instituições distintas das financeiras, se fazem o contrato de factoring,
pode vir a incidir IOF sobre operações de crédito, ok? Beleza. Letra B. É legítima a incidência do IOF sobre saques em cadernetas de poupança? Não é legítima. É ilegítima essa incidência, é inconstitucional, e aí você deveria citar a súmula 664 do STF, súmula 664, que considera inconstitucional o IOF sobre saques em cadernetas de poupança. Por quê? Porque os saques em cadernetas de poupança não são consideradas, esses saques não são considerados operações de crédito, não são considerados qualquer tipo de empréstimo. Então não há, neste caso, hipótese de incidência do IOF. Terceira, letra C. Quais as operações que configuram o fato gerador do IOF? E aí, nesse caso, você deveria dissertar sobre todas as operações que constituem fato gerador do IOF. Ou seja, na letra C estava o examinador do SESP perguntando para vocês quais são os aspectos materiais do IOF. São aqueles 5 que nós estudamos anteriormente: operação de crédito, operação de câmbio, operações de seguro, operações de títulos ou valores mobiliários e operações com ouro quando utilizado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Então, nessa letra C, queria que você dissertasse sobre as 5 operações que se constituem como fato gerador do IOF, ok? Vamos seguindo. Vejamos agora o aspecto temporal do IOF. O que quer dizer o aspecto temporal? Como vocês sabem, o aspecto temporal quer dizer o momento da ocorrência do fato gerador. Quando incide o IOF? A partir de qual momento a incidência? A partir de qual momento o IOF passa a surgir para o mundo do direito tributário? Vejamos quando ocorre a obrigação tributária do IOF, o momento em que se ocorre essa tributação. Então, ocorre o fato gerador do IOF quanto? Né? Aí, cada item tem que trabalhar com os 5 aspectos materiais do IOF, os 5 fatos geradores. Então, quanto às operações de crédito, na sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado, ou seja, na prática, no momento do empréstimo, ok? Quanto às operações de câmbio, na sua efetivação pela entrega de moeda estrangeira ou nacional, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este. Na prática, no momento, né, da troca do dinheiro em si, no momento da troca, quando você vai a uma agência bancária ou quando você vai numa agência de câmbio, quando você faz essa troca ou quando você vai num doleiro e faz essa troca, né, do dinheiro, do euro pelo peso, do real pelo dólar, é o momento da incidência do IOF, ok? Vamos para o terceiro fato gerador. Quanto às operações de seguro, na sua efetivação pela emissão da apólice ou documento equivalente ou recebimento do prêmio na forma da lei aplicável. Então, a lei ordinária pode definir que é no momento da assinatura do contrato de seguro, que é o mais comum, né? Pode ocorrer no momento da assinatura, né, que é a emissão aí da apólice, ou no momento em que ocorra o fato que gere o contrato de seguro, ou seja, se for contrato de seguro de vida, no momento da morte, né, no momento que ocorra aí a efetivação do fato que originou o seguro. Então, pode ser no momento da efetivação da emissão da apólice ou no momento que recebe o prêmio. O recebimento do prêmio ocorre no momento que acontece o fato, né, que deu origem ao contrato de seguro. Então, a própria legislação permite ao regulamento, ao dispor sobre esse momento. Pode ser a emissão de apólice ou pode ser no momento do recebimento do prêmio. Então, no
no momento, você tem um contrato de seguro de automóvel e deu perda total nesse carro, né? E nesse momento da perda total, quando ocorreu, né, o fato que deu origem ao prêmio, no momento que você recebeu o dinheiro referente ao contrato de seguro, ou no momento em que seu carro foi furtado ou roubado, e aí você já vai receber o prêmio, né, que decorre desse roubo ou desse furto, no momento do recebimento desse prêmio, ocorre o fato gerador referente ao IOF sobre operações de seguro, né, no caso aí a operação de contrato de seguro de automóvel, ou também pode ser no momento da emissão da apólice. Quanto às operações relativas a títulos e valores imobiliários, na emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes na forma da lei aplicável, ou seja, pode ser qualquer um desses momentos, emissão, transmissão, pagamento ou resgate. Quanto às operações com ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial, né, operações com ouro relativas a ativo financeiro ou instrumento cambial, na data da primeira aquisição ou no desembaraço aduaneiro, quando se tratar de ouro físico oriundo do exterior. E aqui é importante um tema que está disciplinado no artigo 63, que eu já conversei com vocês em uma unidade anterior. Veja que o CTN dispõe que a incidência do IOF sobre operações de crédito exclui a incidência do IOF sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários e reciprocamente quanto à emissão ou pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito. Isto é, não pode incidir cumulativamente sobre uma mesma operação, o IOF sobre crédito e o IOF sobre títulos ou valores imobiliários. Um exclui o outro, ok? Vamos seguindo aí. Referente ao aspecto espacial, qual o local de incidência do IOF? A doutrina considera que é o território nacional. Aspecto pessoal, você já sabe que o sujeito ativo do IOF é a União. É a União que fiscaliza e arrecada o IOF, ok? Veja que o contribuinte do IOF é qualquer das partes na operação tributada, conforme dispuser a lei. E aí eu trago as 5 operações e trago como a lei regula essa situação. Veja que o artigo 66 do CTN fala que é qualquer das partes na operação tributada, então temos sim que olhar na lei como é disciplinado este tema. Então, o primeiro ponto aí, quanto às operações de crédito. Pessoas físicas ou jurídicas tomadoras do crédito podem ser contribuinte, ou no caso de alienação, né, venda de direitos creditórios resultantes de vendas a prazo a empresas de factoring, é o alienante pessoa física ou jurídica, ou seja, aquele que concede o crédito. Quanto às operações de câmbio, os compradores ou vendedores de moeda estrangeira nas operações referentes às transferências financeiras para ou do exterior, respectivamente. Quanto às operações de seguro, as pessoas físicas ou jurídicas seguradas, são aí os contribuintes. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, os adquirentes desses títulos e os titulares de aplicações financeiras, ou também podem ser as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na hipótese de pagamento inferior a 95% do valor inicial das operações de aquisição, resgate, cessão ou repactuação de títulos e valores mobiliários. Por fim, quanto às operações com ouro, ativo financeiro e instrumento cambial, os contribuintes são as instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil que efetuarem a primeira aquisição do ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. No que diz respeito ao aspecto quantitativo, vamos falar na próxima unidade temática. Um forte abraço.